Boa noite, irmãos. Boa noite. Que bom, né? Estarmos na casa de Deus para iniciarmos mais um culto, né, de louvor a Ele. É muito bom estar no santuário de Deus, né? E estamos em poucas pessoas aqui, né? Mas aonde estiver 1, 2, 3, o Senhor está aqui também conosco, né? É isso que importa. E que aqueles que ainda não estão aqui e que ainda virão, que eles possam vir, né, debaixo dos cuidados de Deus. E tem aqueles também que estão enfermos, né, que não podem estar aqui. O nosso culto está sendo online, né, está sendo passado pelo YouTube, e acreditamos que aqueles que não podem estar aqui, certamente estarão assistindo o culto de casa. Vamos fazer uma oração neste momento, né, para nós iniciarmos o nosso culto, buscar a direção de Deus, né, a orientação de Deus para este culto. Eu vou pedir o pastor Eliezer que ore neste momento. Oremos ao Senhor. Te agradecemos, nosso Deus e Pai, por mais este culto de louvor a Ti, Senhor Deus, que se realiza nesta igreja. Te adoramos, ó Deus, na beleza da Tua santidade. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados e aceite esse culto que estamos oferecendo a Ti, que ele possa chegar à Tua presença, Senhor Deus, como cheiro suave diante de Ti. Usa, Senhor Deus, os louvores, usa, Senhor Deus, as mensagens, para que possa falar bem fundo aos nossos corações e nos levar para perto de Ti, para juntos de Ti mesmo. Guarda, Senhor Deus, o Teu povo, particularmente da Igreja Batista de Amizade, onde quer que esteja um irmão neste momento, buscando a Tua face em oração, para que o Senhor ajude a cada um e a cada uma, de acordo com as suas necessidades. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Esse mês é o mês da família, né? O mês que nós comemoramos o mês da família. O mês da família é sempre, né? É todo mês, é o ano todo, mas o mês de maio nós tiramos, né, para falar sobre a família. E nós vamos recitar, né, o nosso tema que está ali no nosso quadro ali, vamos recitar todos. Famílias firmada na palavra. Agora nós vamos fazer a nossa leitura uníssono. Então disse Jesus: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. Mateus 19, 14. Que bom, né? Que nós não devemos impedir, né, as nossas crianças de estar no santuário. Às vezes elas estão correndo, pulando, fazendo bagunça, mas a criança é interessante. Às vezes ela está desligada, mas a gente acha que ela não está prestando atenção, mas ela está prestando atenção. Eu tenho essa experiência com os meus filhos, né? Agora eles já são todos casados, agora são os netinhos, e eu levava eles para a igreja e às vezes eles ficavam assim, tumultuando um pouco, mas quando chegava em casa eles falavam o que passou no culto. Então, é importante, né? Às vezes tem pais que não traz as crianças na igreja porque acha que a criança vai fazer bagunça, vai atrapalhar o culto, mas as crianças não atrapalham, né? Nós temos que trazer as nossas crianças para a igreja, porque é na igreja que elas vão aprender,
né, a trilhar, a seguir os caminhos do Senhor. Boa noite, amada igreja do Senhor. Convido toda a igreja a se colocar de pé. Vamos estar cantando o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Vamos dizer ao Senhor que em todo tempo nós vamos louvar. A Bíblia também fala que o perfeito louvor sai da boca de quem? Das crianças. Então, por isso que vamos deixar o louvor, deixe as crianças, né? Vamos abençoar as crianças da nossa família, da nossa igreja, da nossa casa, amém? Vamos estar cantando então ao Senhor. Eu te louvarei. Única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, eu te louvarei, te glorificarei. Jesus, és tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confio em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Vamos dizer ao Senhor que em todo tempo nós vamos louvar. Vamos lá, igreja? Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Só as mulheres agora em todo tempo? Em todo tempo te louvarei, em todo tempo te adorar. Só os homens agora, em todo tempo, em todo. Cadê os varões da igreja do Senhor? Amém. Vamos lá? Toda igreja agora, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei.
Mana Marta. Vamos fazer a leitura bíblica, né, que se encontra em Mateus 18, de 1 a 5. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos leem o segundo e eu lerei, aí todo mundo lê o terceiro. Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente dele e disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, não entrarão no reino dos céus. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Amém. Amém. Que possamos estar vivendo essa verdade nas nossas vidas. Que Jesus orienta a termos o coração puro, né, a pureza de uma criança, amém? Nós vamos aproveitar, nós vamos estar cantando mais um cântico ao Senhor, e você que veio preparado para dizimar e ofertar a Deus, que esse que você possa vir à frente, o nosso gasofilácio está aqui, e esse é um privilégio para nós, membros da Igreja Batista de Amizade, amém? Que o Senhor nos concede, porque Deus ama aquele que dá com alegria, amém? Então, que esse possa estar sendo o nosso desejo do coração, de dar sempre ao Senhor com alegria, com pureza, com singeleza, amém? Nós vamos estar cantando agora um cântico que diz que Ele não desiste de você. Nesse texto, Jesus chama a igreja à mudança, a mudar o seu comportamento, a ser como uma criança, né? E uma criança... Talvez uma criança pura, uma criança que perdoa com facilidade, ela pode brigar ali, mas daqui a pouco ela faz as pazes com um amigo. Tanto que a gente tem a aprender. Nós vamos estar cantando esse cântico. Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você. Ele nos ama muito e quer o nosso bem, amém? Vamos estar louvando então ao Senhor. Não importa
Bom, irmãos, agora nós vamos passar... Os irmãos podem sentar. Vamos passar aquele momento, né, que é o nosso momento de oração, né? O momento que nós buscamos a Deus, entregamos a Deus, né, as nossas ansiedades, as nossas enfermidades, né? E também agradecemos também, né? Porque nós não só temos que pedir, mas também temos que agradecer, né? Só o fato de nós estarmos aqui na casa de Deus, né? É motivo da gente agradecer também. E nós vamos agora passar para o nosso momento de oração, né? E se algum irmão tiver algum pedido de oração ou um agradecimento, né? Pode fazer agora, neste momento. Então, queria agradecer a Deus porque minha mãe vem pedindo muito tempo na casa dela e o pastor já havia marcado um tempo aí. Ela ficou muito feliz com a igreja que foi lá ontem, isso aí foi motivo de gratidão. Minha mãe se encontra bem debilitada, não dá para vir para a igreja para cultuar, mas ela sente muita falta da igreja. E quero agradecer a Deus também pelo conseguir consertar meu carro, eu tive um problema essa semana no carro. E inúmeros outros problemas, mas mesmo assim, Deus se manteve fiel no meio desse turbilhões de problemas que eu tive essa semana, mas Deus se manteve presente na minha vida, na vida da minha família, e isso é motivo de gratidão. mais alguém? O Isaac acabou de falar, né, pelo culto que tivemos lá na casa da irmã Maria, né, foi uma bênção mesmo. E ela realmente ficou muito alegre, porque a irmã Maria, o desejo dela é estar aqui conosco, né? A irmã Maria, ela é fundadora dessa igreja e o desejo do coração dela era de estar aqui sentada, louvando a Deus conosco, mas... infelizmente ela não pode, né, porque ela tem uma dificuldade para andar e ela ficou muito feliz ontem. E nós vamos repetir, né, pastor, esse culto lá na irmã Maria. Ela não pode vir aqui, mas nós podemos ir até ela, né, e cultuarmos com ela. E nós vamos repetir, viu, Isaac, esse culto lá na irmã Maria, porque faz bem para ela e faz bem para a gente também, né? Da gente ver a alegria dela e da gente compartilhar a palavra de Deus, né? E a irmã Maria completou aniversário, Deus concedeu a ela, né? Está concedendo a ela o privilégio de completar mais uma primavera. Isso é muito importante. Eu vou pedir o irmão Claudeci, né, para estar orando neste momento, orar pelo pedido que o pastor fez, né? E orar pela nossa igreja, pelos os irmãos que não puderem estar aqui. Nós não sabemos o porquê, mas Deus sabe, né? Entregar o pedido do pastor e orar, né? Pela nossa igreja, pelos irmãos que aqui não puderem estar. Oremos. Amado Deus, poderoso Pai que está nos céus, somos gratos a Ti porque o Senhor fizeste nós conhecermos a Sua grandeza revelada em Jesus Cristo, o Seu único Filho, aquele que foi crucificado e morto em uma cruz para a remissão dos nossos pecados e ressuscitou o terceiro dia para a justificação da nossa fé. Te agradeço, Pai, pelo culto de ação de graça que teve ontem na casa da irmã Maria, a qual não pude estar lá, né? Mas tudo foi feito para a glória do seu santo nome. Quero te agradecer por essa família linda, maravilhosa, esta graça que o Senhor concedeu a ela, aos seus filhos, ao pastor da igreja, todos os pastores, os filhos na fé da irmã Maria, toda a parentela, toda a irmandade, ó Deus.
Essa bênção foi concedida a todos. Continua dando graça, fortalecendo na tua presença, renovando a fé dela, vivificando e fortalecendo ela na graça do seu poder. Pai, nesse momento também queremos, Senhor, os pedidos que o nosso pastor fez. Pai, entregamos nas tuas mãos, porque o Senhor é aquele que está no Salmo 139, revelado pelo salmista. Tu me sondastes e me conheces. Conheces o meu assentar, o meu deitar, o meu levantar. De longe tu entendes os meus pensamentos, e antes de eu falar alguma coisa, para ti não é novidade. Pai, quero te entregar todas essas pessoas nas tuas mãos e pedir, ó Deus, em nome de Jesus, a operação do teu sobrenatural, trazendo, Senhor, cura, milagres, sinais, prodígios e maravilha a cada uma dessas pessoas. E todos aqueles, Senhor, que estão assistindo pelo YouTube, também, Senhor, que o Senhor possa visitar cada pessoa, cada família, restaurando, salvando, Senhor, abençoando a todos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Agora nós vamos ter mais um período de louvor e logo após o pastor Juvelino assume a palavra, né, para apresentar os missionários que vão trazer a palavra de hoje. Amém. Nesse mesmo espírito de oração, de louvor ao Senhor, eu te convido a ficar de pé. Nós vamos estar cantando um cântico que fala sobre segurança. Eu estou segura em ti, Senhor, porque tu és um Deus de amor. Por isso que eu não vou temer o mal, porque tu és o grande eu sou. Continue nesse espírito de louvor, de adoração. Entregue a Deus sua família, sua casa, o que te preocupa, sua saúde, nesse cântico que é tão inspirativo, amém? Que possamos estar sempre entregando as nossas causas, os nossos pedidos a quem realmente pode resolver, amém? Que é o nosso Deus, que é poderoso, que é grande em misericórdia, que é grande em perdoar, que tem tantas qualidades. Amém? Vamos estar louvando ao Senhor. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de águas vivas que
palavra do Senhor que nos fará vencer diariamente. Por isso que nós buscamos e entregamos a nossa casa ao Senhor, amém? Quantos aqui podem dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, amém? Eu tenho esse privilégio, graças a Deus. Mas mesmo sendo nascida num lar cristão, a minha família também teve os seus desafios, né? O meu pai, ele não conseguia se firmar nas promessas do Senhor, e isso foram grandes desafios que eu convivi em família, mas a minha mãe, graças a Deus, era uma mulher, uma serva do Senhor, que sempre tinha hábitos de culto doméstico, de orarmos em família, nos levar para a EBD, para a casa do Senhor, e isso nos fez muito bem. Então, se você ainda não tem esse privilégio, ou se você quer falar, Senhor, eu quero que a minha casa seja uma casa de bênção, eu quero que a minha casa seja um lugar de oração. E eu lembro que quando eu cantava esse cântico na adolescência, eu chorava, porque eu sabia das lutas que eu enfrentava em casa. Eu sabia dos desafios que a gente convivia diariamente, e não era fácil, mas eu entregava ao Senhor, e eu falava, Senhor, se um dia eu vier me casar, eu quero que a minha casa seja um lugar de bênção. Eu quero que a minha casa seja um lugar de oração, quero que o lugar seja um lugar de harmonia, eu quero que seja um pedaço do céu a minha casa, Senhor. E essa foi minha oração por anos. E hoje, graças a Deus, eu estou 4 anos casada, e a minha casa é um lugar de bênção, é um lugar de harmonia. Claro que temos os nossos desafios, temos as nossas diferenças, sim, mas a gente consegue se entender, a gente tem conseguido caminhar nesses 4 anos de casamento, amém? E eu espero, a minha oração é que isso se fortifique a cada momento. Então, eu quero te convidar a entregar a sua casa ao Senhor, a entregar a sua família, os seus filhos, os seus parentes, o que te preocupa, aquele filho, aquela filha, os seus pais ao Senhor. Entregue ao Senhor sua vizinhança, eu não sei o que é, mas entregue sua casa ao Senhor. Cante esse louvor, mas cante. Minha mãe sempre falava, minha filha, você tem que ter fé. Alô, E realmente, cante com fé, Senhor, som, eu quero que a minha alô, casa, que os meus filhos, som, o meu trabalho, som, a minha vizinhança, seja alô, uma som, bênção, e que principalmente som. eu possa ser uma bênção. Porque muitas vezes a gente quer que o outro mude, mas será que o meu coração tem sido como a gente leu na leitura? Será que a gente tem procurado ter um coração como de uma criança? Alô, som. Amém? Vamos estar Som. cantando esse cântico ao Senhor, Som. amém? Som. Vamos lá, Alô. igreja. Casa de bênção, que a nossa casa possa estar se Alô. encontrando uma casa de bênção, amém? Eita. Minha casa será uma casa de bênção.
abençoe as nossas casas, as nossas famílias. Convido o pastor Jovelino e o pastor convidado dessa noite, o pastor Renê e a sua esposa, a missionária Jaqueline. Amém? Que vocês possam ser abençoados e cheios do Espírito Santo. Amém? Que possamos estar sensíveis ao recado do Espírito Santo aos nossos corações. Boa noite, querida igreja. Estamos felizes e alegres por mais um culto nessa noite, né, o culto da família. Estamos aqui com o pastor Renê. O pastor Renê já pregou. A nossa igreja foi no culto online, ainda na pandemia, e hoje estará pregando junto com a sua esposa, a missionária, a irmã Jaqueline. Então, hoje eu quero pedir aos irmãos que fiquem... Sidão, peço que os irmãos fiquem atentos. Eles vão falar sobre a área das crianças, é muito importante. Os pais que estão aí, né? Tem aí o Isaac com o Miguel, e tem alguns irmãos também que têm seus filhos. Isso é muito importante, nós aprendermos a lidar e cuidar das crianças, porque Jesus falou, deixem vir a mim as criancinhas. Se nós não formos semelhantes a uma criancinha, não herdaremos o reino dos céus. Vamos orar. Excelso Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, pela vida do pastor Renê, obrigado pela vida da nossa irmã Jaqueline da hora. Senhor, abençoe, Senhor, o ministério dos teus servos, que servem ao Senhor há 24 anos na Junta de Missões Nacionais. Continue, Senhor, abençoando a nossa Junta de Missões, todos os missionários espalhados por este Brasil. Senhor, use o teu servo e a tua serva nessa noite como instrumento para as nossas vidas, que possamos estar atentos ao teu recado nessa noite, atento àquilo que o Senhor deseja falar conosco através dos teus servos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida deles e continuará realizando em nome de Jesus. Amém. Irmãos, fiquem à vontade. Olá, irmãos. Alô. Olá, Igreja Batista de Amizade. Vocês que encontram aqui, esses irmãos, nessa comunidade aqui da Zona Norte do Rio de Janeiro, onde nós estamos, nesse momento, compartilhando a palavra, trazendo o carinho de mais de 700 missionários de todo o Brasil, aqueles que estão compartilhando a palavra em vários lugares desse grande Brasil. E agradecer também o nosso amado pastor Jovelino, a sua esposa também, que está louvando, adorando a Deus, a nossa irmã Daís, está junto nesse culto, adorando a Deus. Agradeço também aos pastores, irmãos presentes, as crianças que estão aqui presentes, você que está nos acompanhando também online, seja no Brasil, seja fora do Brasil, onde você estiver, glorificamos o nome de Deus. E também estamos compartilhando o momento da palavra. E para vocês já começarem, vou estar citando aqui um salmo de número 78, versículo 1, 3 e 4, exatamente alguns, que vai falar sobre o relacionamento de Deus com o povo, ou seja, o relacionamento de Deus com as pessoas. E diz assim: meu povo, escute a minha lei, dê ouvidos às palavras da minha boca. 3. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Não o encobriremos a seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, nosso Deus, Jeová, esse que está nos dando a alegria de compartilhar a palavra, e o seu poder e as maravilhas que tem feito. Que Deus continue abençoando, nós vamos estar glorificando, compartilhando a palavra de Deus, e esse tema vocês vão gostar, vão amar, e com certeza vai trazer edificação para mim, para a nossa família. A missionária Jaqueline vai estar compartilhando, e para você que está nos assistindo e acompanhando também, seja ouvinte e também praticante da palavra do nosso Deus. Que Deus o abençoe nesta noite. Missionária Jaqueline. Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em sua vida. Que Deus abençoe você que está aqui no templo e você que está em casa por meio da internet. Quem diria que viveríamos tempos como esse, em que em casa
também poderíamos estar acompanhando os cultos. E a gente vai entender que isso faz parte de um momento que nós estamos vivendo. E a mensagem que eu quero trazer para vocês nessa noite, além do texto que o pastor já leu no livro dos Salmos, no capítulo 78, nós vamos ler também Deuteronômio, capítulo 11, versículos de 18 a 20. Deuteronômio 11, de 18 a 20. Diz assim: gravem essas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam na testa. Ensinem a seus filhos, conversando a respeito delas, quando estiverem sentados em casa e quando estiveres andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas nos seus portões. E novamente o Salmo 78, que o pastor leu, os versículos 3 e 4, diz assim: o que ouvimos, o que aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Quero refletir com vocês exatamente à luz desse tema que está aí no PowerPoint, que vocês vão acompanhar. Lute por sua família, priorizando as crianças. Meus irmãos, temos vivido dias bastante desafiadores. Nós temos vivido um tempo onde as crianças do nosso país, as crianças da nossa casa, as crianças do nosso bairro têm sofrido muitas ameaças desse tempo presente. Ameaças de uma série de situações que seduzem as crianças e querem levar as crianças para um mundo completamente oposto àquele que a palavra de Deus nos ensina. E é muito comum, e eu trabalho com crianças já há algum tempo, tanto a nível secular quanto a nível ministerial, e eu sempre tenho ouvido as pessoas dizerem assim: mas no meu tempo não era assim. As crianças hoje, tudo é muito difícil, no meu tempo era diferente. Se fosse no meu tempo. Mas o fato é que os tempos mudaram. E pelo tempo ter mudado, também mudou a forma da gente direcionar e ensinar as crianças. Os princípios da palavra de Deus, esses não mudam, eles são imutáveis. Mas é certo que o cenário social mudou. Imagina você colocando óculos. Se você colocar um óculos escuro, para o sol, você vai ver tudo mais escuro, vai com uma claridade diminuída. Imagina você colocar os óculos de uma cor azul. Você vai ver as coisas, mas você vai ver que está tudo meio azulado. Se você colocar os óculos com uma lente amarela, você vai continuar vendo as mesmas coisas, mas meio amarelado. Os óculos que a gente coloca, muitas vezes, vai definir o formato de como a gente vê o mundo. E é isso que eu quero que a gente entenda essa noite, quando eu falar um pouquinho a diferença das gerações. Porque dependendo de como a gente olha para o mundo, que tipo de óculos a gente olha para o mundo, a gente vai perceber as coisas de um pouco diferentes. E aí eu quero mostrar para você, pode passar para a gente aí, pastor, um pouco de como que as gerações elas olham para o mundo com óculos diferentes. As gerações elas vão olhando para o mundo de formas completamente diferentes. Quem nasceu lá na década de 40 e 50 é chamado de baby boomers. Por que baby boomers? Porque nesse período aí do pós-guerra nasceu muito bebê. E esses bebês foi depositado sobre eles a responsabilidade de criar o novo mundo. Lembra que na primeira metade do século XX a gente viveu situações muito difíceis. Tivemos aí a Primeira Guerra Mundial, tivemos a Grande Depressão na década de 30, a quebra da Bolsa de Nova York, e no final da década de 30 surge a Segunda Guerra Mundial. E isso fez com que o mundo vivesse muitas instabilidades. Então, no final da Segunda Guerra, quando os bebês nascem, nasce uma grande quantidade de bebês, é depositado sobre essa geração um sentido de que essa geração seria de construtores, de pessoas que seriam estruturadas e construtores. Qual era o tipo de lazer e de entretenimento dessa geração? O rádio.
Era uma geração que não tinha televisão ainda. Pode passar para a gente, pastor, por favor. Olha aí, ó. Era uma geração que foi criada com muita rigidez e disciplina. Os relacionamentos eram hierárquicos, eram muito verticais. Pai, mãe, filhos. Professor, aluno. Pastor, igreja. Não havia uma forma horizontal de se relacionar. Os padrões eram muito rígidos. Quem era dessa época entrava na escola, você estava lá sentado na escola, e quando o professor entrava na classe, o que tinha que fazer? Ficar em pé. Todo mundo tinha que ficar em pé. Na igreja também era assim. Estava todo mundo sentado. Quando começava a tocar o órgão, que naquela época não tinha bateria, quando começava a tocar o órgão, todo mundo ficava em pé, então entrava o pastor, entrava o coral da igreja, era aquela entrada solene que a gente chamava de prelúdio. E aí depois, então, todo mundo sentava. Tudo era muito rígido. Eram padrões de muita disciplina. Essa geração cresceu focada e obstinada no trabalho. Era uma geração que aprendeu que precisava estudar, trabalhar, casar, ter filhos. Era essa a visão de mundo, eram esses os óculos que essa geração usava. Eles valorizavam o trabalho, a família, a realização pessoal, a estabilidade financeira, a busca por melhores condições de vida. Quando uma pessoa dessa geração procurava um emprego, qual era o sonho deles? Entrar numa empresa e ficar até se aposentar. Isso era meta de vida. O entretenimento era o rádio, e essa geração viu a televisão nascer. Era uma geração que se entretinha com o rádio, com as novelas de rádio. Eu lembro do meu avô. Meu avô, ele falava muito das cantoras de rádio. Ele falava, né, de algumas cantoras famosas, que eu nem conhecia, mas eu ouvia falar, porque o meu avô falava delas. Dalva de Oliveira, Amelinha, como é que era, irmã? Emilinha Borba, né? Aí, ó, olha a geração dos baby boomers. Era uma geração que ouvia as novelas de rádio, tinha as cantoras de rádio, que era um grande glamour. Os relacionamentos, como eu falei, eram verticais. Aí veio a geração seguinte, a geração que nasceu entre as décadas de 60 e 70. Essa geração foi chamada de geração X. Pode passar para a gente, pastor. Uma geração que vivenciou a fase da Guerra Fria, que era a guerra dos Estados Unidos com a antiga União Soviética. É uma geração que viu movimentos de grande impacto no cenário social. Eles conheceram Martin Luther King, que lutava contra a segregação racial. Eles viram o Maio de 68, a onda hippie do movimento Paz e Amor, a luta pelos direitos políticos, civis e sociais, a guerra do Vietnã, que se misturou no movimento hippie. Teve também o desenvolvimento industrial e o crescimento econômico. Foi uma geração que trabalhava muito, mas também era uma geração que começou a desacreditar dos princípios que a geração anterior valorizava. Foi uma geração que começou a ver muita mudança social e muita militância. E essa militância primeiro começou por situações legítimas. A luta contra a segregação racial, a luta contra a guerra no Vietnã. O mundo não queria outra guerra. E aí, no meio desses movimentos legítimos, também surgiu um movimento jovem, que foi chamado do movimento Paz e Amor. Nós não queremos guerra, nós queremos amor. Só que nesse movimento hippie, havia muitos conceitos completamente contrários à palavra de Deus que começaram a circular entre a juventude da época. Dentro do movimento hippie, havia um slogan que dizia: faça amor, mas não faça guerra. O que estava aí nas entrelinhas desse slogan? O amor livre. Era um movimento que trabalhava para que fosse possível utilizar as drogas como recreação. Então, foi através do movimento hippie que a maconha começou a ser usada como droga recreativa.
porque até então ninguém ousava usar esse tipo de drogas. Mas com o movimento hippie, isso começou a ser utilizado de uma forma recreativa. E aí, esse movimento hippie, que começou primeiro com uma luta legítima, social, e ela foi ganhando outros paradigmas, eles começaram a divulgar a possibilidade de uma sociedade alternativa. Era representado por um assim quebradinho. Por isso, essa geração foi chamada de uma geração cética e tolerante. Tolerante não no sentido de compreensiva, tolerante porque ela começou a aceitar valores que não eram da sociedade patriarcal, da sociedade pai, mãe, filhos, da sociedade da família instituída, da família tradicional. Um movimento que começou a sacudir os paradigmas da sociedade. E qual era a marca dessa geração? Passa para a gente aí, pastor, por favor. Um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, porque as indústrias elas começaram a se modernizar, então começou a competitividade, o medo do desemprego, o medo de perder o emprego, fazia com que as pessoas valorizassem permanecer muito tempo no trabalho. Uma valorização do diploma formal, então é uma geração que começa a estudar muito mais do que os pais estudaram. Lá na geração dos baby boomers, era muito comum terem apenas o ensino fundamental. Agora, com a geração X, não, a geração X começa a precisar estudar mais. Então, é uma geração que vai para o ensino médio, para o ensino profissionalizante. Começa a surgir no Brasil a educação de jovens e adultos, que lá naquele tempo se chamava Mobral, né? O que hoje é o EJA. Aquele tempo era o Mobral. Quem lembra do Mobral, né? O que era o Mobral? Favorecer a geração anterior que não tinha tido condições de estudar, que ela pudesse estudar, porque nesse período aí o estudo era valorizado e se não estudasse não ia conseguir muitas oportunidades de emprego. Uma geração do movimento Paz e Amor, como eu falei para vocês. O entretenimento era o rádio ainda, mas também surgiu a TV, que naquela época era analógica. Lembra da TV de seletor que a gente teve um dia, que a gente tinha que levantar do sofá e trocar de canal? Você lembra? Parece que foi, né, na pré-história, mas foi bem pouco tempo atrás. A gente não ficava sentado com o controle na mão, a gente levantava e trocava de canal. Aí sentava. Quando você sentava, o canal saía do ar. Aí começava a ter umas listras assim, aí você levantava de novo, ia lá, dava uma batidinha na televisão para ela funcionar. Era ou não era assim? Às vezes, a televisão saía do ar, o que a gente tinha que fazer? Colocar um pedaço de Bombril na antena. Quem nunca fez isso? Né? Funcionava. Hoje em dia não tem jeito, nem com Bombril. O pai às vezes tinha que subir no telhado da casa, virar a antena para um lado, para o outro. A gente gritava para a direita, para a esquerda. E aí a televisão funcionava. Era televisão em preto e branco. Se você quisesse uma televisão colorida, você tinha que ir nessas casas que vendia, né, que consertava. Você comprava uma tela assim, verde, rosa, azul. Na minha casa era rosa. E colocava na frente, assim, ó, da televisão. Essa era a época da geração X. Uma geração de relacionamentos ainda verticais. Pai, mãe, filhos, professor, aluno, pastor, ovelhas de igreja, mas é uma geração que começava a questionar esse tipo de relação. Era uma geração que começava a perguntar para os pais e desafiar os pais. Antes, ninguém ousava desobedecer pai e mãe, né? Era assim, senhor, chamava o pai de senhor, pedia a bênção. Mas essa geração já começou a perder isso. Aí vem a geração Y. Quem é a geração Y? Passa para a gente, pastor. A geração Y foram aqueles que nasceram entre as décadas de 1980 até o finalzinho de 1999. Né? O período aí de 99, quase começando o ano 2000. Foi chamada de geração Y. Essa geração foi uma geração que virou de cabeça para baixo. Porque foi uma geração que viu a internet nascer. Até então, nós conhecíamos o quê? A televisão analógica. A gente conhecia
tudo que a televisão passava para a gente, mas essa geração viu o tal do www nascer. E o www, que é a internet, nesse tempo era o 386, o primeiro computador portátil, que de portátil só tinha o nome, porque ele era grandalhão, pesado que só. Depois veio a modernidade, veio o Pentium 100. Aí imagina, a geração anterior que tinha diploma de datilografia, porque você tinha que fazer datilografia. Chegava lá, fazia a prova, né? Colocava um reloginho, você tinha que datilografar para não ter muito erro. Essa geração que tinha acabado de tirar diploma de datilografia, de repente viu que a máquina de escrever estava morrendo. Você que ia no banco receber o seu salário, e aí o bancário abria aquela gaveta e pegava a sua ficha para ver se você tinha saldo, agora você começou a descobrir que vai ter um cartão de banco numa máquina que você nem sabia usar ainda. A gente que carregava na bolsa uma bolsinha de moeda e ficha de telefone e ficava na fila do orelhão para poder fazer ligação, a gente começa a ouvir falar de um tal de Ericsson. Quem era esse Ericsson? Foi o primeiro celular que surgiu no Brasil. Ele era desse tamanho assim. Aí a gente puxava uma antena, abria e falava. Naquele tempo, a gente pagava para ligar e pagava para receber. Então, foi uma geração que virou de cabeça para baixo, porque ela saiu do mundo analógico e começou a viver o mundo digital. Uma geração que foi considerada criativa e alinhada com as causas sociais, mas que já não tinha como prioridade o trabalho intenso. É uma geração que já começa a não trabalhar de sol a sol, de domingo a domingo, mas uma geração que queria um horário mais flexível, uma geração que viu as leis do trabalho serem modificadas, porque em 1988 surge a Constituição Federal Brasileira, e com a Constituição as novas relações de trabalho e a nova legislação trabalhista. Uma geração que viu uma formação de uma família e a busca por estabilidade na carreira, ao contrário das gerações anteriores. E, por isso, a geração Y ela foi chamada de uma geração de desestruturados e contestadores. Enquanto a televisão levou 50 anos para chegar em todas as casas, o celular levou menos do que 10 anos. Aí vem a geração seguinte. Pode passar, pastor. Aí, é só uma marca da geração Y. Precisou se acostumar com a tecnologia, porque conhecia o mundo digital e conhecia o mundo analógico e viu o digital nascer. Então, precisou se acostumar com a tecnologia. Uma geração multitarefas, uma geração competitiva, uma geração questionadora, um desejo rápido de crescimento profissional e financeiro. Relacionamentos começaram a ser diagonais. A gente começa a mudar a forma de lidar com pai e mãe, com professor, com pastor na igreja. Uma geração que começa a dizer, o que tem? O que tem? Antes a gente ouvia alguém falar isso. O que tem? Ah, não tem nada a ver. Essas eram expressões inconcebíveis para as gerações anteriores. Mas não tem nada a ver. O que tem? Qual o problema? É uma marca da geração Y. O entretenimento passa a ser a internet, continua com a televisão, mas passa a ser a internet também. Começa a surgir salas de bate-papo, que lá naqueles sites do Terra, o UOL, o Yahoo, eles abrem um negócio de bate-papo, e aí começa a ter entretenimento com as salas de chat. Você conversava nas salas de bate-papo. O embrião que ainda iria nascer muitos anos depois com os aplicativos de mensagem. Aí vem a geração Z. Pode passar, pastor. Essa geração foi uma geração que não sabia o que era a máquina de escrever, que não tinha a menor ideia do que era uma televisão de seletor, porque foi uma geração que já nasceu no mundo digital. Uma geração que nasceu na virada do milênio, no início dos anos 2000, que naquele tempo estava vivendo uma era de muito esoterismo,
Porque havia uma profecia que nunca foi bíblica, apesar de muito crente dizer que era. Havia uma profecia de Nostradamus, que era uma coisa completamente esotérica, que dizia: de 1000 passarás, a 2000 não chegarás. Então, quando chegou em 1999, havia um medo no senso comum, né, no imaginário coletivo, de que o mundo iria acabar no ano 2000, que iria haver o bug do milênio, que os computadores iam ter um problema sério e que a gente ia ter um caos social e que o anticristo ia começar a reinar no 1º de janeiro de 2000. Quem lembra desse tempo? Também lembro. Uma geração que convive com o universo da internet. As mídias sociais e os recursos tecnológicos são conhecidos desde bebês. São multifocais, aprendem de várias maneiras, usando múltiplas fontes e objetos de aprendizagem digital. Então, essa geração foi chamada de uma geração conectada. Qual é a primeira rede social que essa geração conhece? Quem lembra? Orkut. Estão querendo ressuscitar o Orkut, né? Ah, meu Deus, vai ressuscitar o Orkut, o que vem junto? Mas foi a primeira rede social, parece que foi no século passado, né, gente? Mas tem pouco menos de 20 anos. Mas parece que foi muito tempo. Qual era a marca dessa geração? Passa para a gente. É isso, pastor. É uma geração que tende a se engajar com questões ambientais e sociais, começam as militâncias, né, a crescimento de ONGs, organizações não governamentais, movimentos sociais. Isso começa a ganhar força nessa geração. Uma geração com conceito de mundo sem fronteiras geográficas. Se a geração X precisava ir na casa do tio rico, pesquisar na enciclopédia Barça como é que era a China, essa geração já não precisa fazer isso. Basta acessar o www e eles podiam fazer uma visita digital. Poderiam até ouvir o mandarim, porque não tem fronteira geográfica com a internet. Uma geração considerada desinteressada, uma geração em que o entretenimento é a internet e as redes sociais. E os relacionamentos deixam de ser verticais, deixam de ser diagonais e passam a ser horizontais. Uma geração que começa a tratar pai e mãe de igual. Uma geração que começa a tratar professor, pastor, quem for de autoridade como um igual. Perde-se o conceito de hierarquia, perde-se o conceito de função e de padrões sociais. Aí vem a geração alfa, as crianças que nasceram a partir de 2010, que tem aí no máximo 12 anos de idade. Uma geração com muitos estímulos, acostumada com os meios digitais, e ela busca os meios digitais para se entreter buscando informações. É uma geração que requer uma educação muito mais dinâmica, ativa, multiplataformas, personalizada. Não adianta agora a gente querer ensinar a criança na grande multidão, a gente precisa ter um olhar diferenciado. Uma geração que gosta de ser protagonista, o eu. Eu quero participar, eu quero ser, o é meu, está presente nessa geração. Uma geração que vai colocar a mão na massa e aprender com situações concretas. Uma geração que tem como característica ser digital. Se a geração Z era uma geração conectada, a geração alfa é uma geração digital. E olha os marcos dessa geração. Diferentes escolhas de papéis familiares. Antes, qual era o papel das avós? Fazer bolo no final de semana, fazer comida gostosa para esperar a visita dos netos. Qual é a função das avós hoje? Muitas vezes tomar conta dos netos. Por quê? Pai e mãe saíram para trabalhar. Nós vemos hoje novas configurações familiares, que não eram configurações do tempo das gerações antigas. Lá nos baby boomers, a família era pai, mãe e filhos. A geração X perguntava, não tem uma forma diferente? Uma sociedade alternativa? Relacionamentos alternativos? A geração Y começa a perguntar, o que é ser família?
porque lá no período da geração Y começa a ver os novos casamentos, porque a lei do divórcio é assinada no Brasil, e com isso a permissão para novos casamentos, produção independente, mulheres que assumem a gravidez e levam a maternidade sozinhas, as famílias homoparentais, poliparentais, monoparentais, um monte aí de prefixos para definição de várias formas e configurações familiares diferentes. E aí começa a geração Y pergunta, o que é ser família? Então, geração Baby Boomers, pai, mãe e filhos, é família. Geração X, existe uma sociedade alternativa e uma forma alternativa de ser família. A geração Y, o que é ser família? Aí vem a geração Z e diz, com tantos modelos, qualquer modelo é família. E agora vem a geração alfa e começa a dizer, se tem tantas formas diferentes de ser família, a família tradicional não é modelo de família. Esse é o pensamento social. E aí, meus irmãos, a gente vê que essa geração das crianças agora carrega o excesso de informação, a diversão é o mundo digital, é uma criança que tem voz ativa, uma pluralidade de ideias e padrões de vida, os valores tornaram-se negociáveis, perde-se os valores absolutos e entra o relativismo, o que for melhor para mim. E aí perde-se a noção de coletividade, perde-se a noção de comunidade, de vida comunitária. E isso a gente tem perdido até em sentido de igreja, a gente tem perdido o que é ser igreja. Igreja não é ficar só em casa. Tudo bem, existem situações que não dá para a gente estar no templo. É fato. Mas a gente não pode se acostumar com isso, achando que é normal. Porque a Bíblia, desde que o mundo é mundo, a Bíblia nos ensina que o reino de Deus é um reino de comunidade, de relacionamento, de vida comunitária. E aí vem os nascidos a partir de 2020. Será chamada uma geração C? A primeira pessoa que usou esse nome para definir essa geração foi o primeiro-ministro de Israel. Mas, na realidade, ainda não existe uma nomenclatura para definir a geração nascida a partir de 2020. Uma geração completamente diferente das anteriores. Definir uma geração não é fácil e, às vezes, os nomes que a gente está usando hoje pode mudar com o tempo, vai depender dos marcos de cada geração. Só estamos no 2º ano pós-Covid. Então, hoje, essa geração está sendo chamada de geração C, a geração Covid, mas pode ser que essa geração mude. E aí, pastor, passa para a gente aí, não é mais uma questão de pensar se a pandemia que começou em 2020 vai moldar essa geração que está nascendo e está caminhando agora. Mas sim, como que isso vai acontecer? Porque vai moldar, isso é fato. As crianças ficaram 2 anos sem ir à escola. 2 anos. 2 anos na vida de um adulto é pouco tempo, porque a gente já está com a cabeça formada, a vida estabelecida. Mas 2 anos nas fases de desenvolvimento é muito tempo. Existem crianças que estão voltando para a escola e estão com atrasos. Tem crianças que estão desenvolvendo uma série de transtornos mentais, porque a escola, além de ser um lugar de aprendizagem, também é um lugar de socialização. E elas perderam 2 anos de socialização. Então, como que isso vai refletir na vida das crianças, a gente ainda não sabe, mas o fato é que essa geração será diferente porque ela está sendo definida pelos momentos sociais. Então, diante de tudo isso que nós estamos vendo, nós, como igreja, somos chamados a ser e não ao saber e o fazer. Às vezes a gente pensa que na igreja a gente tem que ter um ministério infantil muito próspero, que a gente tem que ter uma estrutura maravilhosa, que a gente tem que ter um monte de coisa. E quando a gente não tem, a gente fica até meio sentido. Mas, na realidade, meus irmãos, o que a geração atual de crianças, nascidos a partir de 2010, precisa é de pessoas que realmente têm um relacionamento com Deus e que influenciam essa geração.
As crianças desse tempo precisam de pais e líderes que exerçam influência na vida delas, conduzindo-as por meio de uma vida que, de fato, exemplifique o que crê. Será que a criança que você convive aqui na igreja, no seu bairro, na sua casa, será que ela olha para você e ela vê Jesus? Ela é influenciada pelo que você diz, pelo que você fala? Essa é uma geração de influências. Você sabe que os youtubers mais famosos do Brasil, eles estão aí com uma média de 30 a 35 milhões de seguidores. Sabe quantos milhões de crianças e adolescentes nós temos? 31% da população brasileira é criança e adolescente. Daí, segundo o censo de 2010, o censo de 2010 é o que está valendo, 200 milhões de habitantes. Se a gente está falando aí de 31% da população, 31% de 200 milhões dá quase 60 milhões de pessoas. Metade dessa população está seguindo os youtubers. Porque quem está seguindo o youtuber é a geração X? É a geração Y? Não. São as crianças e os adolescentes. Sabe o que os youtubers estão ensinando para os seus filhos, para os seus netos e para as crianças do seu bairro? Padrões e conceitos contrários a essa palavra. Eles estão crescendo, influenciados por um meio que eles querem seguir. Antigamente, para a geração X, para a geração Y, quem eram os modelos? Quem eram os modelos no futebol? Quando eu era criança, o modelo no futebol era jogadores que jogavam futebol ou que jogavam algum tipo de esporte. Os modelos das crianças hoje de jogadores de futebol não são os que jogam futebol, mas os que têm uma vida de ostentação, que trocam de namorada todo dia, que têm o cabelo estiloso, todo tatuado. E aí você passa na rua e pergunta para esses meninos o que eles querem ser, qual o jogador que eles gostam. Eles não vão falar do melhor jogador de futebol. Eles vão falar daquele jogador que está na mídia, influenciando, ganhando rios de dinheiro das marcas famosas. E se você vai comprar um tênis para o seu filho, ele não quer um tênis qualquer, ele quer o tênis que aquele jogador joga. Influência. E aí, meus irmãos, a gente vê na Bíblia que Deus chama o povo para influenciar as crianças desde pequenas. Porque lá no livro de Deuteronômio, Deus fala para o povo assim: guarda no coração a minha palavra. Transmite a seus filhos quando você estiver sentado em casa, quando você estiver andando pelo caminho, quando você estiver à porta. Então, Deus traz para a família a responsabilidade de influenciar. E a igreja nada mais é do que o somatório de várias famílias. Então, pastor, por favor, passa aí para a gente o próximo PowerPoint. Existe algumas coisas que são responsabilidades da família. E aí somos nós. Nós que temos crianças em casa. É nossa responsabilidade exercer influência. Se somos pais, mães, avós, tios, precisamos fazer isso aqui, ó, ter uma vida resplandecente. Deuteronômio 11:18, a Bíblia está dizendo: grava essas minhas palavras no coração e na mente. Não adianta apenas saber 30 versículos da Bíblia de cor. Se você, lá na sua casa, a criança que está lá não vê você colocando em prática um desses versículos. Então, a vida tem que resplandecer, porque as crianças dessa geração, as crianças que correm aí na rua da igreja, as crianças que moram nos arredores da igreja, as crianças que estão aqui na igreja, elas precisam olhar para você e perceber que a sua vida é uma vida que influencia quem elas são, porque é uma vida que resplandece a Cristo. Meus irmãos, eu já fui criança um dia, e eu me lembro das pessoas que influenciaram a minha vida, pessoas que nem sempre eram aquelas que trabalhavam no Ministério Infantil, não. Eu tive, sim, professores de escola dominical. Naquele tempo não tinha culto infantil, a criança ficava na igreja mesmo. Mas a gente tinha escola dominical, tinha escola bíblica de férias.
Hoje em dia a gente não está fazendo mais escola bíblica de férias. A gente não está tendo mais momentos onde a gente pode exercer influência para as crianças. Mas sabe quem também me influenciava? Irmãos que nunca trabalharam com criança. Eu posso lembrar de uma irmã que já está com o Senhor, falando com Ele face a face. Mas ela influenciou a minha vida porque ela falava com Ele por meio da oração. Todos os domingos, antes das 8 da manhã, Dona Alzira Lopes estava na porta da igreja, esperando o zelador chegar para abrir a igreja, e ela entrava. E ela se ajoelhava e ela ficava em oração pela igreja. Essa mulher começou a movimentar. E aí, ela deixou de ser aquela irmã solitária na porta da igreja no domingo de manhã, e ela passou a liderar um ministério de oração. Todas as manhãs aquela mulher orava. Influenciava a minha vida por meio da oração. Quando alguém me pergunta hoje, quem mais influenciou a sua vida pela oração, não foi quem me ensinou o que é orar, como orar, que hora orar, de que forma orar, que tipo de oração. Quem me ensinou a orar foi quem eu vi orando. Quem eu vi orando. Então, meus irmãos, é vida, testemunho, e isso tem a ver conosco. Outra coisa, nós precisamos ter vínculos seguros. No versículo 19 está dizendo, ó, ensina, conversa, senta à mesa, ande pelo caminho. Ou seja, se você trabalha de domingo a domingo, qual é o tempo que você tem com seu filho, com a criança da sua casa? O tempo que você tiver precisa ser um tempo de qualidade. Vovô e vovó precisa pegar de novo os netinhos no colo, sentar e contar as histórias da palavra de Deus. Afeto. Nós estamos vivendo uma geração em que há muita informação no mundo digital, onde adolescentes têm 5.000 seguidores no Instagram, mas não tem nenhum amigo na vida real. A minha formação secular, eu sou psicóloga, e eu tenho trabalhado com ansiedade e depressão na infância e na adolescência. É assustador o índice de adoecimento de ansiedade e depressão na infância e adolescência. Eu fiz uma pesquisa agora, recentemente, terminando o meu mestrado, com crianças do ensino fundamental 1, ou seja, crianças de 7 a 12 anos de idade. 80% das crianças de 7 a 12 anos de idade, naquele universo que eu pesquisei, estavam com sintomas depressivos, moderado a grave. E 60% com ansiedade. E aí, meus irmãos, quando a gente vai ler mais histórias e mais artigos e mais pesquisas, não é apenas a minha pesquisa individual. O crescimento de crianças e adolescentes com ideias de morrer ou de se matar. Adolescentes de 13, 14 anos se automutilando. Adolescentes e crianças começando a usar drogas cedo. Você sabe que Missões Nacionais tem uma instituição que cuida de crianças que já estão com dependência química? A gente não divulga isso abertamente porque existe todo um processo de cuidado e de proteção à infância, então não se pode divulgar isso, mas você já deve ter ouvido falar da Cristolândia Criança. O que é isso? É um lugar onde se cuida de crianças que já estão sofrendo com o efeito das drogas. A gente mora num bairro onde nós temos inúmeros problemas sociais com crianças. Aonde estão aqueles que vão desenvolver vínculos seguros, para que as crianças saibam a quem elas pertencem? Elas pertencem a uma família, elas pertencem a uma igreja, elas pertencem a alguém, elas não estão sozinhas, perdidas nesse mundo. E é também responsabilidade da família resgatar princípios. A gente não está vivendo um tempo onde está se perdendo os valores. A gente viu lá no passado que os baby boomers eram uma geração que olhava para o mundo com padrões muito rígidos. Agora a gente está numa geração que tudo é, com perdão, né, da palavra, é tudo fraco demais, frouxo demais. E aí, com muita liberalidade, o que acontece? Libertinagem.
E nós precisamos trazer de volta os valores da palavra de Deus que são inegociáveis. Passam as gerações mudam, os padrões sociais mudam, os marcos geracionais mudam, mas essa palavra não muda. E nós precisamos resgatar o sentido do que é ser família. O que é ser família? O que é ser família? O que é ser igreja? Igreja é só o templo? É só isso aqui, parede, que a gente vem todo domingo? Não. Igreja é o corpo de Cristo vivo. É a reunião dos salvos, dos redimidos, que se reúnem para adorar a Deus, para fortalecerem-se mutuamente, para anunciar ao mundo as boas novas, para servir ao povo. Nós precisamos resgatar a identidade do que é ser igreja. E igreja, por mais que a gente veja tantos movimentos hoje digitais e tecnológicos, nada vai substituir o corpo de Cristo reunido. Claro que quando a gente não tem possibilidade de estar aqui, é bom quando a igreja pode estar com os irmãos. Que notícia boa! Saber que quando um membro do corpo não pode estar aqui, o corpo está lá junto com esse irmão, porque isso é ser igreja. Precisamos resgatar isso. E é responsabilidade da igreja aperfeiçoar a comunicação da mensagem. Nós precisamos ajudar as crianças a aprenderem. E aí precisamos comunicar a língua delas. Precisamos ajudar a família nas dificuldades que essa família tem no cuidado com a criança, na educação da criança. Nós somos membros ali da Primeira Igreja Batista do Lins, bem perto de vocês. A gente tem um projeto na igreja chamado Projeto Amizade. E dentro do Projeto Amizade, que é um projeto social, tem alguns projetos que a gente desenvolve com crianças. Nós temos ajudado as famílias ali, dando orientação às famílias. Tem a escolinha de futebol para as crianças, tem para os meninos, tem o projeto de dança para as meninas. Nós estamos trabalhando com os recursos que nós temos. Quais são os recursos que essa igreja tem que pode ajudar a família a cuidar dos seus filhos? Às vezes a gente fala de tantas dificuldades que tem na nossa comunidade, no nosso bairro, mas o que nós estamos fazendo como igreja para ajudar o nosso bairro? A cuidar das nossas crianças, para que elas não se emaranhem, não fiquem emaranhadas nos problemas sociais que nós temos no nosso bairro. É a função da igreja. E é a função da igreja conectar cada criança a líderes que sejam atenciosos e a um bom círculo de relacionamentos. E, por último, é responsabilidade da igreja criar oportunidades para que as crianças possam exercer um ministério pessoal. Existe um papel que é da igreja, existe um papel que é da família, mas nós precisamos lutar pelas crianças, porque quando nós lutamos pelas crianças, nós preservamos a família. Quando nós lutamos pelas crianças, nós também preservamos a igreja, porque a igreja nada mais é do que uma grande família, a família de Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. E eu quero orar por você. E eu quero pedir que, nesse momento, você coloque diante de Deus o nome de 1, 2, 3 crianças que você conheça. Se na sua família tem mais do que 3 crianças, fala o nome para Deus dessas crianças. Deus, eu quero orar por Miguel, quero orar por Laís, quero orar, e vai falando o nome das crianças da sua família. Se na sua família não tem nenhuma criança, eu sei que você mora perto de alguém que tem criança. Você conhece alguma criança, porque todos nós conhecemos. E eu quero pedir a você que ore por essa criança e peça ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que essa criança que eu estou orando agora tenha um encontro contigo. É uma geração diferente da minha geração, mas eu quero ser usado pelo Senhor para influenciar essa criança com o meu testemunho e com a minha vida. Eu quero fazer o que a tua palavra diz: contar
às gerações vindouras os feitos do Senhor. Deus, em nome de Jesus, usa a minha vida para que crianças possam conhecer a Tua graça através do meu testemunho. Não importa se eu não trabalho com crianças na EBD ou no culto infantil, não tem problema. Mas o que você faz, quem você é, que possa influenciar as crianças. Vamos orar? Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida dessa igreja nas Tuas mãos. O povo que se chama pelo Teu nome, que aqui se reúne, eu apresento eles a Ti, Deus. E eu quero pedir ao Senhor que nessa noite, o Senhor abra o coração do Teu povo, para que eles vejam, Deus, para que eles vejam o Senhor aqui. Abre os olhos dos meus irmãos e das minhas irmãs, para que eles contemplem o grande campo missionário que são as crianças. Que eles possam abrir os olhos e perceber que quando nós ganhamos uma criança para Cristo, é uma vida inteira dedicada a Ti. Então, Pai, em nome de Jesus, que meus irmãos possam ser luz e resplandecer a Tua presença na vida dessas crianças que eles estão nomeando para o Senhor. Usa os Teus filhos, Pai, para que muitas crianças conheçam a Tua graça e a Tua misericórdia. Que essa igreja seja uma igreja que olhe para crianças das famílias, do bairro, uma igreja que luta para que a nova geração conheça os feitos do Senhor e as maravilhas que o Senhor nos dá por meio de Jesus. Abençoe o ministério dessa igreja, o pastor, sua esposa, os irmãos que aqui se reúnem. Fortalece esse povo para que o Teu nome seja proclamado nesse lugar e que esse lugar seja como um farol a iluminar a luz de Cristo para essa comunidade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Amém, né, Miguel? Pastor, por favor. Amém, irmãos. Nós agradecemos a vida do pastor Renê, a vida da irmã missionária, irmã Jaqueline. A Recebeu estava falando ali com os irmãos ali enquanto a irmã estava falando. Tivemos uma aula hoje, né, irmãos? Se a irmã me permitir, posso compartilhar o material com a igreja? Tá, eu vou botar no grupo. Sim. Tá, eu coloco só a parte do estudo. Perfeito, eu salvo em PDF, que aí fica mais fácil para os irmãos abrir do que no PowerPoint, para os irmãos estudarem aí, é muito bom. Tem outros irmãos que não puderam estar presentes, que são, né, pais e mães também, para que eles também possam acompanhar a palavra de Deus. Irmãos, Deus tem nos abençoado nesse mês da família, com mensagens, graças a Deus, que possamos, todas as mensagens que nós estamos nesse mês, está no nosso canal, você pode acompanhar com a mensagem de hoje. Poxa, eu perdi alguma coisa, pastor, quero rever, pode rever lá no canal, 1, 2, quantas vezes você quiser. Você pode compartilhar com o irmão, um amigo que é pai, que é mãe também. Quero fazer alguns anúncios, irmãos. Quarta-feira o nosso culto de oração, continuaremos com a temática da família. Como temos pregado às quarta-feiras, nós vamos prosseguir até o final do mês para que possamos, essa é a última quarta-feira, né? Para que possamos continuar falando da família. Lembrando os irmãos que sábado é o quê? É aniversário da igreja, 40 anos. Então, eu quero que os irmãos, por favor, estejam aqui presentes. Mas, como a irmã ressaltou, nós temos que nos capacitar. A nossa rede de igreja, da Rede Centro-Oeste, fez um treinamento de liderança aqui na nossa igreja. No sábado de manhã vai ter novamente, só que não vai ser aqui na igreja, na primeira igreja Batista do Bom Retiro, do pastor Gildo,
de manhã, de 9 em diante. Então, os irmãos puderem estar lá, vai ter estudo sobre pequenos grupos, aquilo que nós queremos implantar esse ano ainda com a igreja. Então, se você puder estar lá, vai ter outras oficinas. Pastor Newton vai estar presente, que é o que mais fala aí na nossa convenção carioca sobre os pequenos grupos. Eu queria que você estivesse lá de manhã. À tarde, o pastor vai estar aqui, a gente vai estar arrumando as coisas para o culto da igreja, mas de manhã o pastor vai dar uma corrida, vai lá para poder também aprender, que nós estamos em processo de aprendizado, e vamos apoiar o pastor Gildo, que sempre quando nós precisamos, ele está aqui conosco, como teve no treinamento. E vai ter outros, mas eu queria que os irmãos estivessem presentes. Então, à noite, teremos o nosso culto, o primeiro culto ao sábado, a partir das 19 horas. Peço que os irmãos estejam presentes para que possamos cultuar a Deus com alegria. Vamos ter a presença de convidados, como o Ministério da Segunda Igreja Batista do Rio de Janeiro, com o Edmilson, o Ministério de Louvor da Igreja. Nós vamos ter pastor de fora, o pastor Felipe, pregando da primeira Igreja Batista em Piedade. E no domingo nós temos o nosso culto normal, que é o nosso culto da igreja. Aí nós vamos fazer um culto mais para a família, para os irmãos, que nós também temos o direito de comemorar, né? A igreja está fazendo aniversário, então nós também vamos nos confraternizar também no domingo. Amém? Mais algum anúncio? Não, né, irmãos? Então, vamos orar, então, encerrando o nosso culto. Excelso Deus, obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade, pela palavra que o Senhor colocasse, ó Deus, no coração do pastor Renê e da missionária irmã Jaqueline. Ó Deus, como nós precisamos nos preparar para esse tempo, para essa geração. Sempre vemos e pensamos no conflito que existe, mas às vezes nós não nos atualizamos, não aprendemos, não estudamos. Obrigado, Senhor, porque aquilo que eu ouvi da irmã, estou ouvindo na faculdade. Eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar estudando novamente, Senhor, estar me atualizando e percebendo o quanto essa geração, o quanto nós precisamos aprender. E como o tema, ó Deus, deste mês, famílias firmadas na palavra, como nós precisamos aprender da Tua palavra, como nós precisamos aprender os padrões que a Tua palavra nos ensina, para que possamos ser exemplos para essa geração. Exemplo, Deus, para o mundo, como sempre sabemos que nós somos a Bíblia que o mundo lê. E quando o mundo olhar para cada um de nós, possa enxergar a luz de Cristo, possa enxergar Jesus em nossas vidas, que nós possamos ser a imagem do Senhor para este mundo. Podemos sempre dizer a palavra que Paulo nos ensinou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nos ensine, Senhor, a ser sal e luz deste mundo, para que possamos abençoar a nossa família, abençoar o nosso vizinho, abençoar as pessoas que convivem, Senhor, todos os nossos convívios sociais, seja no trabalho, na escola, na faculdade, aonde estivermos, Senhor, possamos estar cumprindo o seu propósito e a sua vontade. Nós te agradecemos, ó Deus, por mais este culto, por mais essa oportunidade de louvar ao Senhor. Te pedimos essas bênçãos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, então estamos chegando ao final do nosso culto. Estarei interpretando as bênçãos apostólicas. Logo após a oração silenciosa, estamos encerrando o nosso culto. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as doces consolações e comunhão com o Espírito Santo esteja com toda a igreja que ama e aguarda a vinda de Jesus. Toda a igreja possa dizer triunfantemente: amém. Amém, Miguel. Oração silenciosa, estamos encerrando o nosso culto.